Thiago, o que você pode dizer dos novos contratados, Hurtado e Lucas Evangelista, e agora também o Raidar que a gente anunciou? Bom, nós estamos, desde o acesso da Série B para a Série A, buscando elevar o padrão de tudo que a gente vem fazendo. Naturalmente, qualificar o elenco é um dos desafios para estabilizar o Red Bull Bragantino na Série A do Brasileiro. Nós já havíamos feito uma rodada de contratações no final do ano, para o início da temporada. Acho que o Campeonato Paulista trouxe bastante resposta sobre o elenco, sobre onde a gente precisa qualificar, onde nós estamos num caminho correto. E essas contratações elas visam dar mais opções para o Felipe, elas visam suprir as necessidades que vêm por conta do calendário, os impactos da pandemia que também tornam a temporada mais desafiadora. Então a expectativa nossa é positiva, jogadores jovens, com grande projeção de crescimento, que acreditam no projeto do clube e que a gente espera que se adaptem o mais rápido possível para que possam ter sucesso dentro de campo. Sobre o Raul, o que você pode dizer? Já há uma conversa para trazê-lo e como é que foi essa negociação com o Vasco? O Raul, nós estamos na fase final da operação. A conversa com o Vasco sempre foi direta, clube a clube. Até aproveito para agradecer o profissionalismo do Mazuco, que é o diretor executivo. Nós sempre buscamos tratar de ter uma solução que fosse também conveniente para o Vasco, para o Red Bull Bragantino e para o jogador. Nós estamos aí finalizando as questões contratuais e eu espero que a gente tenha êxito para que o Raul possa integrar o nosso elenco visando a competição nacional. Com essas chegadas desses nomes, o grupo está fechado, considera o grupo fechado para o brasileiro? Nós esperamos que sim, né? Quando existe o planejamento, existe a estruturação do elenco, a expectativa é de que todos esses atletas possam performar, possam enriquecer as opções que o treinador tem, que a equipe passa a ter durante a competição. O Campeonato Brasileiro possibilita ajustes no decorrer do caminho. A gente espera que eles não sejam necessários, mas se por qualquer razão for necessário alguma outra intervenção no decorrer da temporada, nós vamos fazer sim. O nosso compromisso é com performance, é com rendimento, é em fazer uma Série A estável, uma Série A segura nesse primeiro ano, depois de 22 anos em que o Red Bull Bragantino ficou fora da elite do futebol nacional, então retornar é um desafio grande. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a expectativa para a disputa desse Brasileirão e se existem algumas metas para esse e para os próximos anos. Nós somos, independente de qualquer outro fator, nós somos um dos 4 clubes que sobem da Série B para a Série A. Isso já nos coloca numa condição de desvantagem com os demais, a realidade é essa. O nosso grande desafio do ano é a permanência na Série A, é fazer uma competição segura, estável. Essa é a realidade, olhando como instituição, como organização. Qualquer coisa além disso depende dos jogadores, principalmente, de onde eles querem levar esse trabalho, quais outros objetivos possam ser atingidos. Mas para nós é muito claro de que a expectativa é de que a gente estabilize o Red Bull Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro, para depois, ano a ano, poder sim, de forma consistente, almejar objetivos maiores, né? Existe uma empolgação em torno das novidades que o time traz. Alguns falam em título ou até Libertadores. Como administrar essa empolgação, ainda mais com um elenco tão jovem? Sendo honesto com os atletas, com comissão técnica, sendo honesto com o torcedor, com a imprensa. É isso que eu tenho procurado fazer sempre, que tenho oportunidade de falar. A realidade não é essa. O desafio é muito grande. A gente tem outros clubes em estágios mais avançados do que o Red Bull Bragantino na Série A do Brasileiro, no que diz respeito a investimento, a infraestrutura, a experiência de jogar uma Série A de brasileiro é diferente. Então a gente tem sido muito honesto, objetivo com os jogadores. O nosso objetivo interno sempre é o próximo jogo, é buscar pontuar na próxima partida. É assim que a gente tem construído o dia a dia e eu espero que esses atletas consigam se organizar, se unir, estarem juntos e que eles tenham a ambição de buscar coisas maiores, porque aí sim passa a ser possível, né?
Como presidente de futebol do Red Bull Bragantino, você opina junto ao treinador sobre a utilização ou não de jogadores do atual elenco na filosofia de jogo estabelecida pela empresa? Sim, é uma das atribuições do meu cargo, né? Nós temos bastante ciência, bastante metodologia aqui dentro, bastante ferramentas que nos ajudam a medir o desempenho individual e coletivo da equipe a cada partida. A vinda do Sandro Orlandelli trouxe muita qualidade nesse trabalho no dia a dia, na parte técnica, em correlacionar as questões físicas, táticas, técnicas e mentais. Então existem sim discussões semanais, reuniões para discutir a partida, o elenco e naturalmente existe também um respeito ao trabalho do treinador. Não dá para você como dirigente querer fazer o trabalho que não te pertence, né? Então as discussões, a construção do trabalho é sim uma das atribuições que eu tenho aqui no dia a dia, mas também é respeitar a construção do trabalho do ponto de vista do treinador. E isso tem caminhado de uma forma positiva no âmbito geral. A gente tem crescido coletivamente, a gente tem conseguido jogar de uma maneira que é o que a gente espera, um jogo mais agressivo, um jogo para frente, que busca a iniciativa do jogo sempre. Então, óbvio que sempre vão ter pontos para melhorar e nós estamos aqui no dia a dia trabalhando para poder crescer e evoluir. Sobre a decisão em conjunto com a comissão de não relação do William Correa nos jogos, quais fatores internos que resultaram nessa decisão? O William é um cara que tem uma história muito bonita no Red Bull Bragantino, foi um dos principais jogadores na conquista do ano passado, assim como o Júlio César foi, o Aderlan foi, o Ortiz, o Líger, o Ítalo, o Claudinho e tantos outros que nos ajudaram a construir a história que nós construímos. Eu pessoalmente trabalhei com o William já em 2015 e 2016 no Cruzeiro, então o conheço há alguns anos. O clube vem se transformando, passando por mudanças em diferentes âmbitos, na forma de jogar, na forma de treinar, na forma de se posicionar. E a gente está trabalhando para que o William se adapte a isso o mais rápido possível, né? Então não tem nada grave, não tem nada que faça sentido a gente compartilhar externamente, mas tem sim um trabalho com muito respeito, com parceria, que nós estamos construindo para que ele possa voltar a ser um cara importante dentro de campo nessa caminhada. Considerando o que aconteceu com o Goiás no final de semana, o Red Bull Bragantino deveria ter solicitado o adiamento da partida diante do Corinthians? De forma alguma, eu acho que cada caso tem as suas especificidades. Eu não tenho todas as informações do que aconteceu com o Goiás, é difícil opinar. Eu não estava lá dentro, eu não conheço a cronologia dos fatos, a verdade. O que eu posso dizer do nosso caso é que nós trabalhamos para, primeiro, preservar a saúde e a integridade dos nossos atletas, foi o principal propósito inicialmente. E o segundo foi o compromisso que o Red Bull Bragantino tem com as competições, com o calendário, com a credibilidade do produto futebol brasileiro. Então, um jogo de futebol não pode estar acima dos seus valores morais, um jogo de futebol não pode estar acima da credibilidade do negócio como um todo. E agora sim, pós a competição, nós já iniciamos um trabalho junto ao Hospital Albert Einstein e à Federação Paulista de encontrar as respostas de forma comprovada, de forma organizada, e a gente está caminhando nessa direção. Então, faria tudo exatamente da mesma maneira, que eu acho que nós cumprimos principalmente com os nossos valores morais, né? Isso para nós está acima de qualquer outro aspecto. Já pegando um gancho então nessa próxima pergunta, o Corinthians anunciou que não fará mais testes no Hospital Albert Einstein. O Red Bull Bragantino continuará fazendo no local mesmo após os problemas? O Hospital Albert Einstein foi credenciado pela CBF. Essa mudança ela foi muito recente, em que concede a liberdade dos clubes de utilizarem outros laboratórios. Nós temos outros laboratórios que já estão sendo utilizados desde o início. Então agora nós estamos num momento de avaliar qual é a operação mais eficiente para o Red Bull Bragantino, dentro das condições que a Confederação Brasileira de Futebol está permitindo, mas não vejo um grande problema em realizar exames no Albert Einstein. Apesar do problema que nós tivemos, é um problema que está sendo cuidado da maneira que precisa, só que isso também não significa que o hospital passe a estar desqualificado para as outras atividades, essa é a nossa visão. E o que eu posso assegurar é que a testagem
é um aspecto muito importante para gerar segurança para o ambiente, para os jogadores. Então isso sim nós vamos continuar fazendo de uma forma muito detalhada como tem sido. A pandemia atrasou algum ponto das obras do estádio do CT? Qual é o cronograma para elas? A pandemia, na verdade, traz impactos financeiros, né? Que acaba atrasando projetos em várias áreas. Em termos de infraestrutura, é um dos projetos afetados. A gente concluiu uma etapa importante dentro do estádio para a Série A do Brasileiro, que envolve a melhoria na iluminação, a sala do VAR, algumas outras estruturas que precisavam de um upgrade aí visando a Série A. Isso foi concluído, está pronto para que a gente inicie os jogos em Bragança a partir de amanhã. E agora é trabalhar para que a gente encaixe esses projetos, tanto de revitalização do estádio, como foi prometido inicialmente, assim como a construção de um novo centro de treinamento para a equipe profissional na região de Bragança. Esses projetos estão avançando, estão sendo estudados, criteriosamente discutidos, e a gente espera que assim que as coisas se estabilizem um pouquinho do ponto de vista econômico para o país, para o futebol, que a gente possa anunciar os detalhes e o cronograma desses dois pilares importantes para nós, que é o estádio e o centro de treinamento. Acabaram fechando com a Globo o direito de transmissão. O que levou o Red Bull Bragantino a fechar com o grupo e quais serão as maiores vantagens? Se puder, passe os valores também, por favor. Nós, como tudo que nós fazemos, nós tratamos a negociação dos direitos de uma forma muito técnica, muito bem estruturada. Nós fomos assessorados por uma empresa que é especialista em direitos de transmissão, que nos possibilitou conduzir a negociação de uma forma muito profissional com a Globo. Nunca houve animosidade, nunca houve divergência, pelo contrário. A medida provisória, no meio do caminho, nos trouxe novas oportunidades. Nós testamos essas novas oportunidades e, diante de tudo que nós tínhamos de possibilidade, o que nos foi proposto e construído com a Globo pareceu mais consistente. Então, a Globo já detém o futebol brasileiro há muitos anos. A maior parte dos clubes possuem contrato com a Globo ativa o produto futebol brasileiro, a Globo consegue chegar em mais domicílios de uma forma bem estruturada. Então tem uma série de aspectos, além só do econômico, que nos levaram a entender que o melhor caminho era a Globo. Nos coloca também caminhando junto com a grande parte dos clubes da Série A e B do Brasileiro, que também é algo que pode fazer diferença lá na frente. Então nós estamos muito contentes com a parceria que está iniciando. É uma parceria, não é simplesmente venda de direitos. Nós temos sim agora a expectativa de construir mais atividades, mais ativos, mais conteúdo para o nosso público dentro dessa parceria com a Globo. A CBF confirmou a venda dos direitos internacionais de transmissão para streaming de casas de apostas do Campeonato Brasileiro da Série A e B. O que você espera em termos de exposição do futebol brasileiro a partir desse acordo? E por ter sido feito de maneira coletiva, pode representar um primeiro passo para a formação de uma liga ou, de alguma forma, uma união dos clubes para uma valorização cada vez maior do futebol brasileiro? Primeiro, é um avanço importante, não só o fato de começar a comercializar internacionalmente os direitos do Campeonato Brasileiro. É uma atividade que nunca foi feita de uma forma específica, estruturada, como existe a expectativa de que passe a ser. Então, quanto mais países consumirem o futebol brasileiro, obviamente, maiores são as possibilidades de receita para os clubes em diversos níveis. A unidade entre os clubes nesse assunto foi um outro aspecto importante. Ter os principais clubes do futebol brasileiro comercialmente reunidos em busca de um projeto profissional, de busca de receitas, de poder ampliar a valorização do futebol brasileiro, independente das suas marcas de clube, é um avanço enorme. Minha visão pessoal é de que não existe ambiente para a criação de uma liga independente no mercado nosso, por diversas razões. Eu acredito sim num crescimento comercial do futebol brasileiro, se os clubes se unirem, cada vez mais à confederação, que tem uma capacidade técnica muito boa de organização da competição. Então nós precisamos
somar os aspectos positivos de cada parte e que cada vez mais os clubes estejam juntos para discutir assuntos que sejam do interesse coletivo, né? O futebol brasileiro precisa ter um valor maior para que os nossos clubes passem a ter um valor maior também. Acho que essa visão começa a amadurecer. O lançamento do programa do sócio-torcedor está condicionado à superação da pandemia? Peço que detalhes os valores e as vantagens que serão oferecidas pelo clube. Sim, o lançamento do programa de sócio ele fica comprometido a partir do momento que os jogos são um ativo muito grande do programa de sócio. Por essa razão, nós vamos deixar esse aspecto esperando, ainda amadurecendo, estressando ainda mais as opções para que seja desenvolvido, mas nós entendemos que não tem sentido propor ao torcedor algum tipo de arrecadação ou de investimento no clube num momento em que o torcedor sequer tem acesso ao estádio. Então acho que diante do nosso acordo com a Globo, todo torcedor, todo fã, admirador do Red Bull Bragantino que for assinante do Premier, vai lá e assinala o Red Bull Bragantino como seu clube do coração. Acho que esse é um dos formatos para participar. A loja no estádio cada dia mais incrementada, com mais produtos. O e-commerce nosso também começando a se desenvolver. Então acho que essas são as principais maneiras que o torcedor tem de interagir conosco nesse momento. E a gente espera que o mais breve possível não só o programa possa ser lançado, mas que principalmente o torcedor volte ao estádio, né? Algumas questões burocráticas estavam atrapalhando a chegada do Haidar. O que aconteceu no meio do caminho que antecipou a chegada do jogador? Qualquer transferência internacional ela é bem complexa, envolve várias etapas. O Haidar especialmente é um dos jovens zagueiros com maior potencial do futebol colombiano. Isso traz o assédio de outros clubes também, de diversos mercados. É um jogador protagonista em seleções de base. Então, existiam sim uma série de detalhes ainda sendo apontados e discutidos. Não é uma antecipação o que aconteceu. O que aconteceu foi que nós conseguimos colocar a operação em pé no prazo que nós tínhamos agora inicialmente, que era o fechamento da janela ontem. Mas é uma operação que vem sendo discutida desde outubro do ano passado, envolveu uma série de desdobramentos do ponto de vista jurídico, financeiro, desportivo, junto ao jogador e ao seu staff, e nós estamos muito contentes de poder acrescentar ao nosso elenco mais um jovem com um potencial enorme de se tornar um jogador internacional no futuro. Qual a avaliação da participação no Campeonato Paulista, principalmente do duelo contra o Corinthians? A avaliação ela é positiva em muitos aspectos. Acho que ter feito a melhor campanha na fase de grupos, sem dúvida, é um reconhecimento desse trabalho, mas principalmente é ter conseguido modificar bastante a forma de jogar de 2019 para 2020. Nós entendíamos já isso durante a Série B, de que o nosso modelo de jogo da Série B na Série A ele sofreria mais, nós teríamos mais dificuldades pela qualificação dos adversários, dos atletas. Então acho que principalmente a construção de um novo modelo durante o Campeonato Paulista acho que é um ganho enorme. Muitas das contratações já começaram a trazer resposta com poucos jogos. Talvez o Arthur seja o grande símbolo disso, muito premiado individualmente, merecidamente. Então o Red Bull Bragantino ter o craque do Paulistão é algo que nós precisamos destacar e é fruto do trabalho de todos, desde o processo de recrutamento do Arthur, trazê-lo para cá, essa adaptação dele ao clube. Então acho que a nossa participação no Paulista ela começa a estar no tamanho do investimento e da responsabilidade que o clube tem. Com relação ao jogo contra o Corinthians, eu acho que nós cumprimos o nosso papel, colocamos a equipe em campo, fomos justos com os atletas que foram afetados pelo erro dos exames, porque eles mereciam estar em campo, eles conquistaram esse direito. Então, tolir isso também seria um erro, mas nós nunca vamos saber que impacto que os 2 dias que antecederam a partida tiveram no desempenho, na performance. Eu acho que um gol aos 20 segundos modifica bastante a dinâmica da partida. E estou muito seguro de que o ano que vem a gente volta um pouquinho mais forte para o Campeonato Paulista, em condições de dar outros passos além. Tá, ou deve chegar mais alguns reforços ao longo do brasileiro?
Não, eu particularmente estou satisfeito. É óbvio que a avaliação de elenco de desempenho, ela é dia a dia, semana a semana, mês a mês. O nosso direcionamento para jovens jogadores muitas vezes exige um tempo maior. Nem sempre o jovem está preparado já para os objetivos de curto prazo, ele ainda precisa de um tempo maior para se desenvolver. Mas eu entendo que nós temos hoje um elenco equilibrado entre qualidade, que é o pilar principal para nós, jogadores mais maduros, mais adaptados à Série A, outros jogadores no estágio mais de desenvolvimento. Nós sabemos que todos os atletas vão ser necessários nessa temporada, pelo volume de jogos, pela dinâmica, por todos os riscos. Então eu estou satisfeito com o elenco, para o objetivo que nós temos esse ano, mas é claro que agora é dia a dia, a construção do trabalho é a cada sessão de treino, a cada conversa, a cada jogo, para que a gente entregue o nosso principal objetivo no ano, que é a permanência na Série A do Brasileiro. Para fechar, o contrato dos atletas mais experientes do grupo se encerra ao final do ano. Há alguma movimentação para renovar? Sim, as movimentações já estão ocorrendo, nós já estamos conversando com esses atletas, trabalhando essas extensões de contrato, e aí cada um tem uma situação, as renovações elas são individuais, mas esses atletas estão principalmente com a cabeça tranquila, sabem que estão sendo bem cuidados, e a nossa expectativa agora é que até o final do mês de agosto a gente consiga concluir todo esse processo e formalizar para a imprensa, para o torcedor, mas principalmente os atletas estão bem tranquilos com relação ao compromisso do clube com eles, deles com o clube, e as questões burocráticas elas estão no processo de finalização.